E aí, pessoal, bem-vindo a todos outra vez ao nosso Double D Podcast. Hoje a gente vai discutir sobre células e a citologia, coisas para você ter em mente, poder discutir na mesa de APG e poder também achar um norte aqui para aprofundar seus próprios estudos. Lembra que a gente está fazendo um modelo que aconteceu no nosso semestre, então esse seria o segundo problema da PG, entender e conseguir correlacionar com o conhecimento já pré-existente, algo mais aprofundado, o que é a célula, quais são seus componentes, quais são as suas funções, as suas diferenças, características, tipos de transporte, enfim, as coisas inerentes a uma citologia básica ali, entre aspas, para poder a gente conseguir dimensionar e entender um pouco melhor quando a gente chegar nas células específicas de cada sistema. Pois é. Então, com isso tudo dito, muito do que a gente vai falar aqui é coisas que já tivemos muito contato no ensino médio, né? E essa parte da citologia é algo que se estuda bastante mais cedo do que o resto. Só que é muito importante saber porque a célula é a unidade funcional da vida, as células vão consideravelmente definir muito do que acontece no corpo, e se a gente não entender direito o funcionamento de uma célula em geral, vamos ter muitos problemas adiante, que é coisa que a gente vai ter que saber decor. Então, Diego, aquela pergunta-chave, o que é uma célula? Pergunta para escrever na prova. A célula é a unidade funcional da vida. Então, sem a célula, a vida não acontece. A gente vai compreender como que o sistema celular vai se adequar aos diferentes tipos de sistema, porque determinada organela vai ser mais desenvolvida ou vai existir maior prevalência em determinado sistema em detrimento de outro, e assim por seguinte. Certo. Então, para a gente começar a falar disso, é melhor nós falarmos primeiro do transporte, né? Quando a gente fala em transporte, e aí, assim, para ficar bem fácil, para ficar bem tranquilo na sua cabeça, a nossa ideia sempre vai ser não decorar a parada, mas tentar entender como é que aquilo ali funciona para poder conseguir puxar ali no nosso HD como é que aquilo ali vai funcionar melhor. Quando a gente fala em transporte celular, a gente vai estar falando em dois tipos diferentes. A gente vai estar falando do transporte do Daniel, que é o Ativo. transporte passivo. Passivo, até a voz da consciência está falando, transporte passivo. Ou do transporte ativo. Quando a gente falar em transporte passivo, a nossa ideia sempre vai ser respeitar a gradiente de concentração e não ter gasto de energia por isso. Respeitar a gradiente de concentração e não ter gasto de energia por isso. Então, o transporte passivo ele vai ter três tipos, assim como no ativo, também vão ser três tipos, tá? No passivo, a gente vai ter difusão simples, difusão facilitada e osmose. Sempre que a gente falar sobre difusão, a gente vai estar falando sobre soluto. Então, a gente vai estar falando sobre a parte sólida. Sempre que a gente falar em osmose, a gente vai estar falando em água. A gente vai estar falando na parte líquida. Não água necessariamente, mas a gente vai estar falando sobre a parte líquida, principalmente água. Tá bom? Na difusão simples, como o nome já diz, é muito simples. O soluto vai querer passar do meio hiperconcentrado, o meio que está com a concentração muito alta, para o meio hipoconcentrado, desde que a membrana seja permissiva a passagem daquele soluto. Lembra que a membrana tem uma permeabilidade parcial. Quando a gente falar em difusão facilitada, também quer sair do meio hiper para o meio hipo, mas não através mais da membrana. Vai ser através de uma proteína integral. Essa proteína, ela vai ser uma proteína que vai carrear esses íons para dentro ou para fora da célula. Pode acontecer também o caminho inverso, tá? Então, sempre que a gente falar em difusão, a gente está falando de soluto. Na difusão simples, é diretamente através da membrana. Na difusão facilitada, é através de uma proteína integral. E aí, chegando lá na osmose, a gente vai falar do momento ali de água. Então, a ideia, ou de líquido, a ideia vai ser esse líquido sair do meio hipo para o meio hiper. Então, do meio que está com a concentração mais baixa para o meio que está com a concentração mais alta. Então, isso pode confundir algumas vezes, porque o mais fácil que a gente pensa na difusão é que sempre vai do mais alto para o mais baixo. Só que a osmose, nessa falando do solvente, acontece ao contrário. Por quê? Então, pensemos que em um sistema normal assim, tudo sempre tende a um equilíbrio. E para acontecer a osmose, eu, por alguma razão ou outra, eu tenho uma membrana semipermeável. De um lado eu tenho uma concentração baixa do soluto, de outro lado eu tenho uma concentração alta. Por uma razão ou outra, este soluto não consegue difundir-se pela membrana. Mas o solvente, neste caso a água, consegue. Então, o que acontece é se Maomé não pode ir para a montanha vai para Maomé. Então, a água, o solvente sim, nesse caso,
ele difunde-se neste gradiente, mas para poder tender ao equilíbrio. Então, se eu não consigo colocar o soluto que está em grande concentração aqui para no local onde está em concentração mais baixa e ocorrer um equilíbrio nessa concentração, eu simplesmente pego a água e ela vai seguir, ela vai para dentro, onde tenha maior soluto, para eventualmente ter uma concentração aqui dentro que seja semelhante à concentração de fora. Então, em ambos os casos, a concentração vai entrar em equilíbrio. É isso que você tem que deixar em mente. E aí a gente vai ter algumas terminologias que a gente vai estudar com o passar do tempo, que inclusive é o que rendeu o apelido para o Daniel de Linfa Boy, sobre a pressão oncótica ou a pressão osmótica. Então isso vai acontecer bastante no sistema linfático, por exemplo. Coloide osmótica. E isso vai acontecer bastante lá nos túbulos distais do néfron, no seu rim, para a absorção de água começar. E o sódio, na verdade, faz com que essa pressão osmótica aumente para poder aumentar a absorção de líquido. Só abrindo uma curiosidade aqui, o Daniel falou comigo de madrugada para falar da tal da linfa, por isso que ele recebeu o apelido de Linfa Boy. Linfa Boy. Ele perdeu o sono por conta de um artigo que saiu, mas tá tudo errado, tá tudo não sei o quê, daí ia falar com os professores, aquela parada toda. Mas isso acontece quando você se envolve naquilo que você está estudando. E isso acontece quando você se envolve naquilo que você está estudando. Você fica revoltado. Eu fiquei revoltado com a questão de serotonina, por exemplo, que não, a serotonina não faz isso. Serotonina. Mas enfim. Um dia chegaremos nessa conversa. Ela vai vir. Um dia chegaremos nessa conversa. Bem, e aí quando a gente fala, a gente termina ali as partes de tipos de transporte, a gente entra na parte de membrana e citoplasma. Eu acredito que seja mais fácil a gente visualizar ali alguma coisa para, através da membrana, a gente começar a conseguir entender melhor como é que as coisas funcionam. Então, voz da consciência, bota aí, lá. Membrana. Bom, aí está uma representação do que é uma membrana, então deixa aí o nosso Linfa Boy se deleitar. Tá, então a membrana é aquele lema também que a gente já sabe desde o ensino médio, bicamada fosfolipídica. Por quê? Tem duas camadas de fosfolipídios. Interessante isso, né? Aqui a gente consegue ver. E eles orientam-se dessa forma porque o ácido graxo, que vai ser o grupo lipídio desse fosfolipídio, ele é hidrofóbico. Enquanto a parte de fosfato aqui é... A parte de fosfato aqui, ela é hidrofílica. Então, ela é solúvel em água, ela gosta de água. Então, a única configuração estável para isso aqui é que as partes hidrofóbicas agora estão viradas entre si, que é o mais distante da água que elas podem estar, e as partes hidrofílicas estão viradas para a água. Então, você acaba tendo essa bicamada fosfolipídica. Isso confere, então, uma propriedade bem particular à membrana, que é substâncias hidrossolúveis, elas não conseguem difundir-se facilmente pela membrana, justamente que tem este meio aqui completamente hidrofóbico. Então qualquer coisa hidrossolúvel não consegue difundir-se por aqui facilmente. Mas coisas lipossolúveis, elas conseguem difundir-se facilmente pela membrana. Então para as hidrossolúveis é que nós temos então várias proteínas aqui que vão ajudar nesse transporte e configurações e coisas dessa forma. Aí o cara chega e pergunta, mas pra que eu quero saber de difusão? Eu quero ser médico, eu quero fazer cirurgia, eu quero tal. Irmão, você tem noção, o suprimento sanguíneo das células que estão mais superior no seu sistema tegumentar acontece por difusão. Você não tem vasos sanguíneos nessa região. Então, você precisa entender. Algumas medicações são absorvidas por difusão, outras por osmose. Então, você precisa entender essa parte mais inicial. Você vai do micro para o macro, então você vai conseguir entender um pouco melhor. Vê que nessa representação, inclusive, a gente tem outras estruturas do lado de fora da célula que podem ser receptores, por exemplo. A gente tem as outras estruturas que atravessam a camada completamente, que podem ser uma proteína integral, aquela que a gente falou no transporte passivo da difusão facilitada. A proteína seria dessa forma, que vai permitir ou não a passagem de determinado íon. E assim você vai conseguir entender melhor como é que vai acontecer essa comunicação do meio extracelular para o meio intracelular. De fato, a gente falou do transporte ativo já? Não, ainda não. Pois é. Então isso é algo que a gente vai tocar aqui agora, né? Então, Diego, você que sabe bem do transporte ativo, já que na minha parte, aparentemente, né, me deram essa fama. Diz aí, então, fale sobre o transporte ativo. Bem, se a gente falou que no transporte passivo nós respeitamos o gradiente de concentração e não tem gasto de ATP,
O transporte ativo vai ser justamente o oposto. Você não respeita o gradiente de concentração. Então, sempre que você não respeita, algo vai ter que ser pago para aquilo ali acontecer. O ATP. Você vai ter gasto de energia. Então, pensa numa caixa d'água em cima da sua casa. Para essa água sair do plano da rua para poder chegar em cima, algo tem que jogar ela para cima. É uma bomba. Para essa bomba ser ligada, ela tem que estar ligada na energia. Eu acho que é uma analogia que consegue te fazer entender um pouco melhor como funciona. E aí, como eu falei para vocês, são 3 tipos de transporte ativo. A gente tem a bomba de sódio e potássio, a gente tem a endocitose e a gente também tem a isocitose. Quando a gente fala em bomba de sódio e potássio, fica aquele decoreba de Enem, porque não sei o que entra lá e outro sai, aquela parada toda e tal. Bicho, você vai ter uma concentração maior de potássio fora da célula e uma concentração maior de sódio dentro da célula. E a ideia é a gente mudar a polaridade da membrana. Então, o potássio vai entrar na célula e o sódio vai sair dela. Isso acontece, por exemplo, nas ligações sinápticas. Então, para o impulso nervoso acontecer, você precisa ter essa mudança de polaridade no corpo do axônio para poder esse impulso ser transmitido do corpo para os dendritos. É muito importante que ele também tem esse impulso saltatório também. Então, ele pode sair de um nódulo de Ranvier para outro se for um corpo de neurônio mielinizado. Mas é um assunto para o P2, é um assunto que a gente vai entrar um pouco mais para frente. A ideia era que a gente só tivesse como exemplo. Quando a gente fala na segunda forma de transporte ativo, a gente fala de endocitose. Na endocitose, a gente vai subdividir em mais 2 pontos. Primeiro, fagocitose. Segundo, pinocitose. Mas se é tudo para jogar para dentro da célula, não seria a mesma coisa? Essencialmente sim. Mas de forma geral, quando a gente fala em fagocitose, a gente está falando em algo sólido. Quando a gente está falando em pinocitose, a gente está falando em uma coisa líquida. Não é uma regra, tá? Mas vai ficar mais fácil você conseguir entender. Então, na fagocitose, você vai ter uma evaginação dessa membrana. Então, ela cria... Falou em evaginação, fiquei nervoso. Então, ela cria braços para fora para poder fazer essa fagocitose, puxar o material para dentro da célula. Quando a gente fala em pinocitose, você vai ter uma invaginação. Então, tem esse acúmulo ali de líquido nessa superfície para depois ter o englobamento para dentro da célula. Então, nisso aí, até para poder começar a ter uma ideia, a grande diferença justamente é essa, de como é feito se digerir essa absorção, essa endocitose, em que são pseudópodos, que acho que é... Pseudópodos ou pseudópodes, Obrigado. Depende. Que acontece na fagocitose, que meio que vão os pseudópodos para fora, e na pinocitose é aquilo que disse, a célula, em vez de expandir-se para fora, você tem os receptores ali na membrana, por alguma razão ou outra, aquela substância que ele vai endocitar era muito grande, não conseguia passar pelos canais, normalmente, que já estavam presentes, né, que a gente falou aqui agora. Então, a própria membrana contrai-se para dentro, com a ação de, por exemplo, actina e miosina, que estão aqui presentes também para fazer isso. E a membrana contrai-se e ela meio que corta-se a si própria e você tem uma bolha agora flutuante dentro da célula com aquela substância que você queria endocitar. Para você conseguir exemplificar muito bem isso e nunca esquecer da endocitose, você vai pensar em Dragon Ball Z. Majin Buu, ele atraía os oponentes para perto dele e braços para atrair e segurava esse oponente. Isso seria uma fagocitose, seria uma evaginação. Que ele jogou os braços para fora. Quando o Majin Buu estava naquele formato mais gordinho e alguém apertava ele ia para dentro e ele fazia uma pinocitose. Então, correto mundo, é exatamente isso. é muito fácil, você consegue aprender citologia com Dragon Ball. É muito tranquilo, muito fácil. E aí, o que vai ser aproveitado pela célula vai ser mandado para as organelas propriamente ditas. O que não vai ser colocado para fora da célula num processo chamado de exocitose. A excreção celular tem um nomezinho mais específico que é a plasmocitose, mas você vai pensar em exo de sair. A exocitose vai colocar para fora da célula tudo aquilo que não vai prestar para a célula, entre aspas, ou aquilo que já foi empacotado pelo complexo de Golgi, por exemplo, e foi mandado para fora da célula pelo lisossomo. Então, a gente vai entrar um pouquinho melhor nas organelas, vai ficar um pouco mais fácil a gente conseguir entender, compreender esse processo. E aí, dessa forma, a gente matou os tipos de transporte, a membrana. E aí, quando a gente entra na célula, é um vácuo, é um ar, o que é que acontece lá dentro? Bem, dentro da célula nós temos o líquido, o citossol, e também temos o que é chamado citoplasma. O citoplasma em si consiste
naquilo tudo que está dentro da célula. É o citoplasma. Plasma é aquele meio, aquele líquido ali de dentro. E dentro do citoplasma nós temos unidades funcionais, temos estruturas funcionais bastante importantes, a qual nós chamamos de organelas. Uau, surpresa para vocês deve ser esse fato. E qual é a organela mais importante da célula, Diego? O núcleo. Correto. Então, para poder a gente conseguir enxergar um pouquinho melhor isso, a gente também já separou aqui uma imagem. E aí vocês vão ver que são assim, imagens que está todo mundo já bem familiarizado. Só deixar a voz da consciência, deixar de ter ali tremores, tá ficando nervoso agora. Fiquei meio nervosa. Aí. E aí, ó, tá todo mundo meio que familiarizado. Se você chegou até esse ponto, você certamente já viu esse tipo de imagem. E aí percebam que, dentre todas as organelas, o núcleo é aquela que está em destaque. Toda a programação acontece dentro do núcleo. O núcleo é o responsável em guardar as informações genéticas, por exemplo. O núcleo é o responsável em fazer a divisão mitótica também, por exemplo. O núcleo é o responsável em fazer com que o RNA mensageiro saia e vá para o ribossomo para poder ter a síntese proteica e acontecer todos os processos. Então, o núcleo é extremamente importante e ele tem mais algumas divisões. Percebam que por fora do núcleo é como se a gente tivesse uma outra membrana que inclusive é bem parecida com a membrana da célula. Com a membrana da célula propriamente dita, que é chamada de carioteca. É só um nome um pouquinho diferente, mas o nome é de carioteca. Uma discoteca carioca. Bem, vamos fingir que é melhor ouvir isso do que esse estudo, né? É melhor. Bota aí na edição. Tum-tum. Obrigado. Valeu. Tá faltando. Bem, mas a gente tem essa membrana do núcleo que é a carioteca. Dentro da membrana do núcleo, assim como acontecia na célula, ele não está flutuando no ar. A gente tem um líquido chamado de nucleoplasma. Então, como o Dani já tinha falado de citoplasma, é só você tirar o cito e colocar o núcleo ali no lugar, que aí você consegue lembrar com uma facilidade um pouco maior. Então, vocês vão perceber uma coisa do núcleo, é que ele parece ser bastante separado do resto da célula em si. E de verdade ele é. Então, a carioteca tem ambamente uma membrana exterior e uma membrana interior. Então, são dois níveis de proteção. E o nucleoplasma está, de uma certa forma, separado em si do citoplasma. E por que tem que ter essa separação toda? Porque guardado dentro do núcleo, temos um tesouro muito valioso, muito frágil, algumas vezes, e que tem que ser preservado ao máximo, né? Então, você tem que ter esse ambiente bastante controlado, esse ambiente bastante isolado para outras mudanças que podem acontecer, para você poder preservar ao máximo o que está lá dentro. E, de fato, Diego, o que é que está lá dentro? Lá. Todas as nossas informações genéticas que vão estar contidas nos cromossomos. Então a gente vai ter todas as características físicas, todas as funcionalidades dos tecidos armazenadas nesse cromossomo. E por isso a gente precisa ter todo esse nível de cuidado na manutenção desses cromossomos. Lembrando que ainda no núcleo, a região em que acontece todo esse processo de RNA, de síntese proteica, é chamado de nucleolo. Então veja que só o núcleo já poderia ser um objeto de estudo bem específico. Mas como foi falado lá no começo, a ideia é a gente falar um pouco sobre a citologia básica sem deixar o assunto ali maçante, com 200 termos diferentes que a gente acaba que não vai lembrar da metade deles. No entanto, a gente recomenda que você se interessar pelo assunto, que é uma boa coisa, corra atrás e vá fazer sua própria pesquisa, aprofunde-se agora e vai ver, poxa, o que acontece no nucleolo e como? E depois esse mRNA que está sendo produzido aí, como é que sai do nucleolo e vai para o ribossomo? O que acontece nessa viagem? É uma coisa muito interessante. Ainda mais quando a gente vê que essa membrana externa do núcleo, quando a gente passar para falar dos ribossomos e depois o retículo endoplasmático, você vai ver que essa membrana externa do núcleo é de fato contínua com o retículo endoplasmático. Elas são unidas. Uma coisa que eu ia falar, que o Daniel falou agora, mas que a gente reuniu para estudar e que foi importante, eu lembro bastante, é que a gente pegou cada parte da célula para estudar. Porque mais na frente vai servir muito e assim ajuda mais a fixar, tá ligado? Como a célula acontece. Ache a sua estratégia aí, faça sozinho, faça com amigos, mas quando puder, dê uma aprofundada. Até se uma aprofundada leve, mas corra atrás que ajuda muito. Até para criar essa fome de pesquisar, para criar esse hábito de, poxa, eu quero saber como é que isso funciona mais. É muito legal. Bem, e aí a gente saindo dessa parte de núcleo, a gente vai entrar ali numa estrutura
de organela, que é a principal responsável pela síntese proteica. E eu vou falar como principal responsável, porque vai ter outra estrutura que vai fazer uma síntese proteica, mas que vai ter essa estrutura em específico. Pode deixar lá. Que vai ter essa estrutura em específico relacionada com a síntese proteica. Percebam que a gente tem vários pontinhos soltos aí no citosol. Esses pontinhos são os ribossomos. E aí vocês, pesquisando um pouco mais sobre síntese proteica, vocês vão ver muito essa palavra. Vocês vão ver muito essa organela, porque toda a transcrição, a tradução, tudo que vai acontecer para a síntese proteica vai acontecer no ribossomo. A ideia é que o ribossomo ele vai ser a estrutura responsável em criar uma síntese proteica para a utilização da própria célula. Então, você precisa ter uma quantidade grande de ribossomos nessa célula para poder manter essa unidade funcional trabalhando de forma constante e de forma correta. E aí, por que eu falei que outra estrutura também vai ser responsável pela síntese proteica? Porque quando a gente falar em retículo endoplasmático rugoso, a gente vai ter a presença dessas rugas, desses grânulos lá no ribossomo. Então, não sei se dá para ver perfeitamente aí pelo vídeo, mas veja que no retículo endoplasmático a gente vai ter duas estruturas de retículo endoplasmático, mas vejam que aqui embaixo fica muito claro a presença de grânulos. Esses grânulos são ribossomos aderidos na membrana do retículo endoplasmático. Então, faz com que ele tenha a nomenclatura de retículo endoplasmático rugoso. Qual é a grande diferença para o ribossomo? Nesse caso do retículo endoplasmático rugoso, a síntese proteica é uma síntese de proteínas para exportação. Mas para que serve essa exportação? Para enzimas digestivas, por exemplo. Então, no final do período, vocês vão estudar o sistema digestório e aí vão estudar bastante a produção ou a utilização, a função das enzimas digestivas. Então, para cada parte do trato gastrointestinal, determinado grupo de enzimas vai ser responsável em trabalhar em determinado metabolismo. Lembra que uma enzima tem a função de diminuir a energia de ativação, aumentando a velocidade de reação. Mas só no trato gastrointestinal a enzima vai funcionar? Não, no trato respiratório também. Vocês vão estudar uma enzima chamada de anidrase carbônica, também no primeiro período, que é responsável em acelerar a velocidade de reação na volatilidade do ácido carbônico, fazendo com que ele saia do estado líquido para o estado gasoso. Então veja que esse assunto tão inicial vai ser bem importante em todos os outros sistemas que a gente vai continuar estudando. E ainda falando sobre retículo endoplasmático, vê que aqui no outro de cima a gente não tem a presença dos grânulos. Esse é o retículo endoplasmático liso. E aí uma coisa muito importante no retículo endoplasmático liso é a produção dos hormônios sexuais. Ele vai ser responsável na produção de progesterona, de testosterona, obviamente quando vinculado com os órgãos sexuais. Quando a gente chega lá na fibra muscular, na célula muscular, ele acaba recebendo um outro nome, que é o retículo sarcoplasmático. E a principal função dele na fibra muscular é o armazenamento de cálcio, já que sem o cálcio a gente não consegue ter a ligação com a troponina C, a gente não abre o sítio de ligação com a tropomiosina e a actina e a miosina acabam não deslizando, a gente não tem contração muscular. Então, tudo está relacionado. E olha que sistema locomotor a gente só vai ver lá no P2, mas a gente precisa já ter uma ideia de como é que isso aqui funciona e como cada uma dessas organelas pode auxiliar nos diversos sistemas que nós temos. Ainda mais que isso vai ser muito importante uma das primeiras matérias que a gente vai ver, que é na cardiologia, onde a gente tem que entender direitinho como é que acontece a contração do músculo cardíaco, né? Mas isso é para depois, porém é uma matéria bastante interessante. Então o retículo endoplasmático, ele é como se fosse a fábrica da célula, vai produzir todas essas proteínas, no liso vai ser substâncias mais lipídicas e no geral também estruturas que a gente vai ver aqui depois, como os lisossomos e peroxissomos, vão ser também maioritariamente produzidos aqui neste retículo endoplasmático. Uma outra característica bem legal do retículo endoplasmático liso é que ele tem a responsabilidade também de desintoxicação celular. Então, um dos órgãos que vai ter o retículo endoplasmático liso mais bem desenvolvido ou em maior número é o fígado, já que todo esse sistema portal vai fazer com que esses nutrientes cheguem lá, parte vai ser descartada pelo retículo endoplasmático liso pela desintoxicação, mas em conjunto com o peroxissomo. O peroxissomo tem essa responsabilidade, mas ele só tem essa responsabilidade quando ele está vinculado com o retículo endoplasmático liso.
Então, a junção dessas duas organelas vão potencializar a capacidade de desintoxicação celular. E aí a gente entra no complexo de Golgi. O complexo de Golgi, de fato, é bastante semelhante, e assim meio informe a estrutura, ao retículo endoplasmático liso. Só que a sua função é bem diferente. Então, o complexo de Golgi ele atua em harmonia, em sintonia com o retículo endoplasmático. Então, muitas das coisas produzidas, de fato, no retículo endoplasmático são direcionadas, são secretadas e rapidamente elas se afixam, se anexam, aderem-se ao complexo de Golgi e lá acontecem várias mudanças, as proteínas ou outras substâncias que estavam aí dentro desse transporte que foram no complexo de Golgi, onde elas são chamadas empacotadas, que são como se fossem comprimidas, e depois preparadas para o transporte. E muitas vezes esse transporte é feito para fora da célula, uma exocitose. E aí lembra que quando a gente fala em empacotado, imagina num arquivo muito grande no seu computador que você precisa compactar. Você vai zipar esse arquivo para você conseguir fazer a transferência dele de uma forma melhor, sem perder a qualidade. Se você manda aquele arquivo ali de qualquer forma, manda uma foto, por exemplo, de qualquer forma, ela diminui a qualidade. No seu corpo é a mesma coisa. Então imagina que você está compactando isso para poder fazer essa exportação. Outras duas funções bastante importantes do complexo de Golgi é a síntese de carboidratos e a produção do lisossomo, que vai ser a próxima organela a qual nós vamos falar um pouco. Então, também, antes de a gente pular rapidamente, só para ter aquele contexto legal, também como nos hepatócitos, né, você vai ter um retículo endoplasmático liso bem desenvolvido, muito grande, o complexo de Golgi vai ser bastante desenvolvido em células maioritariamente secretoras, porque vai ser uma das funções principais da célula de ter um alto nível de secreção. Então, por exemplo, células caliciformes que secretam muco, ou na secreção de muco, vão ter um complexo de Golgi bastante elevado e bem perto da área onde vai acontecer essa secreção. Então, só para ter aquilo tudo em mente, que a gente está aqui pensando numa célula ideal neutra, que realmente não existe. Toda célula tem sua função. Mas, só ficar com aquilo em mente, cada célula vai ser um pouco diferente assim da outra para poder cumprir aquilo que aquela célula tem que cumprir, né? Para mim era uma coisa assim muito distante. Ixi, mas como é que essa célula vai estar aqui? Como é que essa célula vai estar ali? Quando vocês forem fazer o estudo de histologia, vocês vão ver que, a depender da célula a qual você está falando, quando você bate o olho, você sabe de que estrutura, de que tecido você está falando. É interessante que você vai estudar histologia, né? Porque se você vê de primeira, você vê aquele corante, né? Tá tudo rosa. Que P é essa, né? Que é isso aqui? Não sei porra nenhuma. Aí ele falou que P é essa, depois ele jogou uma porra. Assim, não adiantou de nada a censura que ele mesmo causou, né? Mas beleza. Né? Eu sou uma pessoa um pouquinho estranha, né? Não pode falar palavrão nesse caralho, não pode falar puta que pariu. Não pode, pô. Tá num podcast, caralho. Daniel. Não pode, Daniel. Caralho, vai se fuder. É difícil viver com pessoas assim. Mas enfim, depois você vai ver aquele corante, não vai entender nada, e depois com o tempo, o que você vai ter assim, das estruturas, os diferentes formatos das células, você vai conseguir identificar assim, as particularidades de cada. E, poxa, essa célula aqui é muito pequena, tem um núcleo muito grande, um corante bastante basofílico, um leucócito, provavelmente, pode ser. Aí você vai pensando assim. Mas cada célula, bem diferente. E com o tempo você vai conseguir treinar seu olho para ver aquelas características bem certinho. Além do rosa, você também vai ver o roxo. Bem... E que não vai ser roxo. E que não vai ser roxo, que vai ser azul. É assim. Bem, mas é isso. E aí a gente entra em lisossomo. O lisossomo, como a gente falou, ele é produzido pelo complexo de Golgi e a principal função dele é, entre aspas, digestão celular. Não, eu digo entre aspas porque pode ser alguma estrutura que vai ser digerida para a utilização dentro da célula, como pode ser uma estrutura que vai ser destruída por essa célula. Então, os glóbulos brancos, por exemplo, os macrófagos, eles vão ter os lisossomos bem desenvolvidos, já que a função dele é fagocitar agentes agressores e os destruir. Então, nem sempre vai ser possível, às vezes o nosso sistema imune não vai conseguir atuar dessa forma, mas é um dos exemplos que a gente poderia ter para os lisossomos. E aí, peroxissomo, a gente falou sobre ele. Uma das funções de peroxissomo também, além da desintoxicação, na verdade, dentro da desintoxicação é a catalase. A catalase é a transformação da água oxigenada em água e oxigênio. Então, você transforma aquela substância de uma substância que poderia ser tóxica para o seu corpo para uma substância que é encontrada em abundância. E aí a gente vai lá para o centríolo, ver que ele ainda está presente lá na célula e a principal função dele vai ser ter uma capacidade
é mitótica. Então, na verdade, ele vai criar um fuso mitótico e aí vai conduzir lá para as extremidades da célula e entra todo aquele processo de divisão celular. Então, principalmente as células ditas chamadas de células-tronco, sobretudo as células pluripotentes, porque as totipotentes é quando a gente está ainda no nosso período embrionário. Então, quando a gente fala em células pluripotentes, ela já tem uma grande capacidade de transformação naquele tecido que ela já faz parte. A gente tem grande quantidade nas camadas mais profundas do sistema tegumentar, por exemplo. E aí, quanto mais essa célula vai se desenvolvendo, mais ela vai subindo, até ela chegar no queratinócito maduro. E quanto mais ele vai chegando lá perto da superfície, ele vai ficando mais velho e aí vai acontecendo toda aquela divisão e proliferação celular necessárias para a manutenção do sistema tegumentar. Certo. E aí a gente finaliza na mitocôndria, a casa de força da nossa célula. Linfaboy, dá o teu show. Então, a mitocôndria, como a gente já viu no ensino médio, é teorizada a teoria de que quando se houve a evolução da célula, que a mitocôndria, na verdade, é o resultado de uma simbiose entre duas células diferentes. E nós vemos isso de várias formas, porque a mitocôndria tem a sua própria bicamada, sua própria membrana, a mitocôndria tem seu próprio DNA, DNA, RNA, tem seu próprio dali, sua própria informação, e também ela é bastante separada do resto da célula, né? Por enquanto, mas nisso, apesar de estar bastante separada, ela tem essa função da casa de força, que é absolutamente essencial, porque lá que é produzido o nosso ATP, que é o que a gente vai usar, além de para o transporte ativo, que a gente falou anteriormente, para inúmeras e várias coisas na célula, né? Uma coisa bem importante também é que nas cristas mitocondriais, então já dentro da mitocôndria, você vai conseguir ver grânulos. Esses grânulos são ribossomos também para síntese proteica. Outra coisa muito importante é que a nossa herança mitocondrial é 100% materna. Isso porque, quando a gente fala num espermatozoide, próximo à cauda do espermatozoide, você consegue ver um conjunto de mitocôndrias. Só que, ao chegar lá na zona pelúcida, a cabeça do espermatozoide se abre e enzimas digestivas fazem com que abra aquela camada para o núcleo do espermatozoide conseguir adentrar. Todo o restante do espermatozoide fica de fora, então todas as mitocôndrias que eram herdadas do pai ficam fora do óvulo. Então 100% das suas mitocôndrias são herdadas da sua mãe. De fato, até um fato interessante nisso, a própria mitocôndria meio que reproduz-se dentro da célula. Então ela tem a capacidade de autorreplicar-se dentro da célula e através de alguns mecanismos regulatórios ela replica-se mais quando há maior necessidade de ATP e menos quando há uma menor necessidade de ATP. Tanto é que células que têm bastante ação ativa, né, algum movimento, por exemplo, células contráteis, músculos, células musculoesqueléticas, elas têm uma quantidade de mitocôndrias muito elevadas. E isso é bem legal da gente fazer estudo histológico em atletas de maratona, por exemplo. São atletas que passam 3, 4 horas em atividade. Então a gente tem bem basicamente três tipos é foda. 3 tipos de fibras musculares. Português bem dizido. Fibras tipo 1, fibras tipo 2A, fibras tipo 2C. Quando a gente fala nas fibras tipo 2, são fibras de contração rápida. A característica histológica, principalmente das 2B, ela é uma célula mais esbranquiçada. E isso se dá também em uma menor concentração de mitocôndrias nessa célula. Então, se você pega um atleta fundista, um atleta que acaba ficando mais tempo naquele esforço, ele tende a ter as células de contração tipo 1, as células musculares tipo 1, uma quantidade maior. Ela é uma célula mais avermelhada. Ela tem uma maior quantidade de mitocôndrias. E isso que o Dani estava falando é chamado de mitocondriogênese. Quanto mais o seu corpo precisa daquela estrutura, mais ele tende a se multiplicar para poder permanecer naquela atividade por mais tempo com menos esforço. E aí a gente entra nos assuntos aí de síntese proteica ou utilização de carboidratos, de lipídios, que vai ser algo que vai ser muito mais trabalhado lá no final do semestre. Então daqui a uns 15, 16 episódios, mais ou menos. Mas já é uma coisa importante da gente conseguir identificar o que é. Quando a gente fala em proteína, essa proteína ela é uma junção, entre aspas, de cadeias peptídicas. E a menor estrutura de um peptídeo é chamado de aminoácido. E o que é um aminoácido? Ele nada mais é do que
a junção de um grupo amina com o grupo carboxila, juntos com um radical. Se a gente muda esse radical, a gente muda o aminoácido. Então, a gente tem a presença de algumas proteínas acontecendo de forma simultânea para a regulação de algumas coisas. Por exemplo, a gente tem uma proteína negativa, que é aquela proteína que em estados de inflamação ela tende a baixar no nosso corpo, que é chamada de albumina. Ela é responsável em carrear algumas substâncias, algumas medicações. Ela é responsável também em regular a pressão oncótica, não é isso? Ela é uma proteína que é bastante ativa, praticamente. Mas isso é uma discussão um pouquinho mais para frente. Assim como a gente tem proteínas positivas, que são proteínas que vão aumentar quando a gente está em um estado de inflamação, como a PCR, por exemplo. Mas, como eu falei, quando a gente entrar em sistema imune, a gente consegue falar um pouco melhor sobre elas. Certo. Então, na síntese proteica, já que estamos aqui, vamos continuar falando da síntese proteica. Como nós sabemos, isso acontece através de um percurso, né? Vamos ter primeiro o DNA, que vai ter a transcrição para mRNA, que começa com mRNA imaduro dentro da célula, e à medida que esse mRNA vai naquele percurso para o nucleótido e fora para, eventualmente, os ribossomos, o retículo endoplasmático, ele é madurado. E essa maduração ocorre que são retiradas algumas coisas ali daquele mRNA antes que ele chegue lá no fim. Então, para a gente também ter uma boa ideia desse mRNA, a gente falar rapidamente dos nucleótidos, né, das bases que tem no DNA, são, coisa que a gente já sabe, né, GC-AT, que é a guanina, citosina, amina, não é amina, não, adenina, e timina. Uhum. E no RNA, em vez de ter timina, nós temos uracila. É uracilo ou uracila? Uracila. Pronto, ele sabe mais, eu não falo português. Só fala bosta. Então, acontece isso porque, pensemos assim, o DNA passa o mRNA e depois o mRNA, quando é traduzido, são outra vez para a sua base complementar, mais ou menos, né? Então, o que acontece é que o produto final é seguindo exatamente aquele DNA original, porque você troca de um lado, aí fica o oposto, a base complementar. Depois, quando é feito a montagem final, é como se você estivesse seguindo o complementar do complementar. Lembrando que essa tradução acontece lá no citoplasma, passando por dentro do ribossomo. Então, a transcrição acontece no núcleo, a tradução já acontece lá no citoplasma. Pronto, beleza. E aí a gente tem também um artista que Dani tinha citado, adoro essa parte, que às vezes é uma coisa legal para poder você conseguir visualizar um pouco melhor como é que essa célula está presente, o que acontece nessa célula presente, então... Beleza, isso aqui, o nome desse artista é David Goodsell, e ele faz, além de ser um biólogo e muito bem estudado, um pesquisador, uma das coisas que eu mais gosto sobre ele é que ele faz essas artes aqui, essas pinturas sobre como é que é este meio celular, este nível microscópico. E o que eu gosto é que, vamos pegar uma imagem qualquer aqui, Bruna. Esse aqui, ó, essa verde aqui, por favor. Aqui, essa mesmo. Pronto. Dá pra clicar mais uma vez pra ver se... tá legal assim. Fica meio difícil de ver assim. Boa, excelente. 2 dedinhos pra ampliar. Zoom, zoom, zoom. Tá sabida você, viu? Ela fez uma pós-graduação agora, meu pai. Então, o que eu gosto que a gente vê é que quando a gente pensa no meio assim microscópico, intracelular, extracelular, esse nível, a gente mais ou menos tem uma ideia de um líquido, né? Alguma coisa líquida assim. Só que, na verdade, líquidos é uma descrição bem específica. Dentro lá da célula, é tudo quase assim, né? É um bando de estruturas pequenas, porém estruturas como se fosse um Lego mesmo, todas batendo assim uma na outra, fazendo aquele movimento caótico, né? Browniano, um movimento browniano, acho que é até chamado, que é de acordo com a temperatura e tudo, não é aquela coisa assim que vocês pensam da física, mas está aqui tudo aqui dentro, batendo um contra o outro, se mexendo, se virando, é tudo caótico aqui. E aqui dentro estão as proteínas, você vê aqui as proteínas, aqui você vê um cílio, é cílio? Células ciliadas. Pronto, tá aqui vocês veem um cílio, né? E aqui vocês veem outra vez, é como se fosse a membrana, acho que aqui é o quê? E. coli, é um vírus, pronto. Então aqui, E. coli é um vírus? Não, burro. E. coli é bactéria. É uma bactéria? Exato, pô. De fato... Ai, que burro, dá 0 pra ele. Mas aqui você vê então isso, você vê então a membrana celular,
você vê todas as estruturas, e parede celular aqui também, se não me engano, eu acho que é. Tá. Mas você vê todas essas estruturas aqui e você pensa, poxa, dentro de uma célula é tudo bem empacotado mesmo, é tudo bem pequeno. E a célula, na verdade, quase a bioquímica em geral, é nada mais do que tipo Legos. São todos Legos, assim, empacotando, mesmo encaixando uns nos outros, mudando a forma do outro Lego e não sei o quê. E tudo resume-se a isso. Apesar de o líquido, né, tipo um líquido solto, é tudo muito caótico, tudo muito cheio. E para mim ajudou muito pensar na célula dessa forma. Que aí eu consigo imaginar como tudo acontece, sabe? Aí é uma base muito legal esse artista, David Goodsell, e de fato você pode procurar, ele tem várias pinturas assim, incluindo uma bem famosa de, se não me engano, acho que de hemoglobina, de uma hemácia. Então, bem legal também. Esse artista é o David S. Goodsell. Bem, e assim a gente finaliza mais uma discussão, e aí a gente já falou isso algumas vezes, mas é sempre bom a gente relembrar. Chequem todas as informações, somos estudantes, temos as nossas limitações, isso é a nossa percepção do assunto, mas não quer dizer que é a percepção correta, que é a única coisa, mas o seu conhecimento que vai construir é você. Exato. A gente não é o dono da verdade, então muitas das coisas que a gente falou aqui a gente já está com um domínio melhor, mas como a gente falou, somos estudantes também. A ideia é que a gente vá se aprofundando, que a gente vá melhorando e que cada vez mais a gente consiga trazer assuntos mais relevantes e com a precisão maior. Lembra de deixar comentário aqui nesse vídeo e compartilhar com o pessoal para poder a gente tentar fazer esse canal crescer. Lembre-se que esse vídeo aqui em si é muito para ajudar a nortear, para ajudar a saber o que fazer, mas o estudo mesmo, como você disse anteriormente, cabe a você. E você consegue, não é nada demais. Com um pouco de tempo e dedicação você encontra muita coisa. Então, até uma sugestão aqui que eu acharia bem legal, que não dá muito tempo para falar no vídeo, mas procurem para vocês terem esse conhecimento, para poder entender e aprender dos outros. Por exemplo, quando falamos ali da síntese proteica, tem várias coisas para poder se aprofundar ali. Então, mesmo os códons e anticódons, a codificação mesmo da proteína, como é que é feita. Por exemplo, ações promotoras no núcleo, como é feito mesmo, como é que é expresso um gene, como é que é inibido um gene, e os códigos mesmo do DNA, como é que para a leitura, começa a leitura, rever isso tudo e ter uma ideia bem legal e achem qualquer coisa aqui que vos interessem e sigam, e peguem, puxem e vão encontrar muita coisa, vão aprender demais e isso é massa, cara, é massa. E é isso aí. Mais uma vez, pessoal, muito obrigado. Qualquer coisa que vocês precisarem, estamos aí à disposição. E até a próxima. Até. Até a próxima.